Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Primitivo Cast. Hoje é dia 2 de setembro de 2024, meu nome é Felipe Silvestre e sejam todos muito bem-vindos. Hoje nosso entrevistado está em Portugal, então pode ser que aconteça algum delay aí no momento da transmissão, mas fiquem tranquilos, tá ok? E para quem é de Portugal, boa noite. Seja muito bem-vindo, Igor Xavier. Como você está? Oi, Felipe, tudo bom? Tudo Olha, bem. tô bem, tô cansado, mas tô bem, graças a Deus, tudo bem. Trabalhou o dia inteiro, né? E eu fazendo você falar aqui com a gente Mas nessa trabalhar faz bem, hora mas do dia. melhor do que trabalhar é conversar faz bem. Legal. Que horas que é aí em Portugal agora? Agora são 9h05 da noite. 9h05 Acho que da aí no noite. Brasil são É 5, né? 5. Isso. 4 É horas de porque também a diferença. gente está em horário de verão, por isso tem Ah, essa vocês têm horário de diferença. verão. Se não Entendi. fosse horário de verão, seria 3 horas de diferença. Legal. Igor, pra quem não sabe, tá? O Igor é meu primo. Então eu já falo logo de cara aqui, não fiquem todos tranquilos. A sua fisionomia, vocês vão saber, perceber aí. Ô Igor, fala pra mim. Quem é o Igor? Né? Se apresenta. De onde você veio, aonde você está. E já emenda, depois que você se apresentar, né? Se apresentando aí no seu momento atual. Qual é o primitivo do Igor Xavier? Lembrando que a gente está no podcast de negócios. Ok. Bom, eu sou o Igor Xavier, para quem não me conhece, sou cake designer, sou de São Paulo, né? Nasci no Brasil, sou de São Paulo e trabalho com bolos decorados, doces e essas coisas. Eu digo que eu tô no mundo para adoçar vidas e essa é a minha missão e é o que eu descobri que eu gosto de fazer e é o que eu faço. Bom, eu agora estou em Portugal porque por uma longa história acabei chegando aqui. E o Covid fez com que eu ficasse aqui para sempre. E acabou acontecendo de ter o Covid. Era para eu ter ido, para eu ter voltado para o Brasil, mas eu decidi ficar e por ter ficado deu certo e tá dando certo. E o segredo é continuar insistindo no negócio, né? Bom, primitivo, eu acho que tudo começa de um desejo, né? E eu acho que começou muito naqueles negócios de a gente ir naquelas festas de antigamente, que tinha aqueles bolos enormes. E eu olhar para aquilo e achar aquilo bonito e pensar, um dia eu queria fazer isso. E aí parece que quando você está predestinado a fazer uma coisa, as portas se abrem e acontece, simplesmente vai acontecendo, uma coisa vai puxando a outra. E foi um desejo assim de criança, adolescência, ou já foi na fase Então, adulta que você começou a ter esse desejo? não, isso é uma coisa mesmo de criança. Olha, eu sempre digo isso, eu acho muito engraçado, porque eu me lembro muito bem quando eu era muito criança, assim, estudava ainda, né? Tipo, não vou te falar idades porque eu não lembro da idade, mas eu sei que era tipo em 1993, mais ou menos. Nossa, faz tempo. Tinha um programa na Rede Bandeirantes que se chamava Confeitando Bolos com Marta Balina, que era uma professora argentina, foi quem levou todas as técnicas para o Brasil. E eu ia para a escola e voltava rápido para casa porque eu queria assistir o programa, que passava depois de um programa matinal que se chamava Cozinha Maravilhosa da Ofélia, que pessoas da minha idade vão lembrar desse programa. E eu vendo aquele programa todos os dias, eu pensava, um dia, será que eu vou fazer bolos bonitos assim? Porque aquilo para todo mundo era uma grande novidade. E aconteceu que, passado um tempo, em 1994, foi uma representante dessa professora, foi para o Brasil trabalhar no Brasil. Ela foi ensinar os brasileiros a fazer esses bolos, a professora chamava Marcela Sanches. E por acaso, nesse ano de 1994, eu ainda uma criança que ia para a escola, né, tipo, brincar lá no pátio da escola, mandei uma carta bem inocente para essa professora, dizendo que se ela me ensinasse, eu trabalharia para ela de graça.
E eu Olha só. nunca imaginei que ela leria a carta e que ela responderia. Naquela época tudo era carta, né? Então era uma coisa Sim, ainda muito primitiva, né? exatamente. E Não existia aconteceu, internet ainda. ela respondeu e falou que sim, que ela me ensinaria se eu trabalhasse para ela, e foi aí que começou tudo. Eu fui trabalhar a minha primeira. Em 1984, eu já nem sei quantos anos eu tinha, mas eu era uma criança ainda naquela época. Eu lembro muito bem que até meus pais nem queriam que eu fosse, porque eu era uma criança mesmo. Mas Então foi. você teve uma mentora, né, na sua trajetória. E Não, então, a e Marcela, fale eu acho mais que a sobre essa Marcela. mentora. A Marcela, ela é argentina, né? Uma professora incrível. Hoje em dia ela tem uma Uhum, fábrica maravilhosa na Argentina e eu acho que ela foi a pioneira para todos que fazem esse trabalho no Brasil. Todas as pessoas que fazem isso, principalmente as pessoas da minha época, sabem quem ela é. uhum. E ela fazia uma revista no Brasil, inclusive, ela fazia uma revista chamada Bolando Bolos com Marcela Sanches. E a gente trabalhava na edição da revista, então a gente fazia os bolos, ela fotografava, depois vendia todo mês nas bancas. E foi aí que eu comecei, e ela foi a grande percursora da minha carreira. Até hoje eu digo que ela foi a minha mãe na decoração dos bolos. Entendi, entendi. E, assim, você sonhava em conquistar o mundo, né? Ou porque hoje você está em Portugal, você no Brasil. Como é que foi essa, essa evolução no Brasil, né? O que ocorreu aqui no Brasil que virou a chave para você ganhar status internacional? Né, então, eu acho que é isso, Felipe. No fundo, o que acontece? Eu acho que um pouco nós somos predestinados a seguir a nossa carreira, né? Tem pessoas que nascem para aquilo e eu acho que é o meu caso, né? Eu, quando terminei o estudo, eu queria fazer faculdade de nutrição, porque na minha cabeça, ainda naquela época, eu achava que nutrição era alguma coisa relacionada à cozinha. Entendi. E aí, com o tempo, eu vim perceber que não era nada disso. E o que, que aconteceu? Depois de um certo tempo, por isso que eu sempre digo que um pouco é o destino que nos guia e abre as portas para as coisas acontecerem. Havia uma mulher no Brasil, uma mulher muito boa, chamada Nininha Sigrist, que tinha uma empresa de bolos decorados. E essa Nininha, por acaso, foi sócia da Marcela, numa época que eu já não trabalhava mais com a Marcela. E a Nininha soube de mim. E aí pediu Olha meu só. telefone, ligou na minha casa e me convidou para trabalhar com ela. E essa sim foi a grande porta para muitas coisas na minha vida. Por quê? Porque a Nininha naquela época, ela era uma mulher muito conhecida, a empresa dela era tipo top. Todo mundo queria trabalhar com ela. E Entendi. ela me convidou para trabalhar lá. Eu aceitei e trabalhei por 5 anos. Depois eu fui trabalhar numa outra empresa é, muito pequenininha e aí é uma outra parte da história, porque o que aconteceu? Essa empresa era muito pequena, chamada Piece of Cake. Era no fundo da casa do avô da minha patroa. E quando eu comecei a trabalhar lá, como era muito pequeno, ela ainda tinha um pouco de medo de algumas coisas. E eu, como vinha de uma cozinha muito grande, que era da Nininha, eu acabei dando um pouco de coragem para minha patroa. E por acaso, nessa fase de eu trabalhar nessa empresa chamada Soft Cake, a Marcela Sanches me convidou para vir dar aula em Portugal. Isso já era 2008. Olha. E aí eu aceitei a proposta, né? Porque era uma proposta incrível. Mas o que aconteceu? A Piece of Cake, como não queria me perder, fez uma outra proposta que era assim, naquela época era uma coisa grandiosa, que ela queria me dar tipo 50% da empresa dela. Nossa. E eu tinha que escolher. Eu era muito jovem também, né? Ainda sou muito jovem, Uhum. mas naquela época eu era muito mais Claro, jovem. claro. E aí o mais legal era que eu tinha duas grandes propostas na minha mão: ou aceitar ser sócio de uma empresa que já existia, ou vir para Portugal para trabalhar aqui. E eu acabei decidindo vir para Portugal. E a gente começou a dar entrada nas documentações, aquela coisa toda que demora. Uhum. Só que teve uma grande fatalidade aí. Quando saiu o meu visto para vir trabalhar em Portugal em 2008, Portugal entrou naquela grande crise que
Tipo, foi péssimo e todo mundo que estava aqui quase foi embora e ninguém mais Nossa. veio. E acabou que as portas se fecharam. E aí, Então você não tipo, veio foi nessa. um. Você não foi para Portugal nessa época. Não fui. E aí, para mim, tinha sido Uhum. um balde de água fria, porque, né, era o meu primeiro emprego fora do Brasil e eu ainda era muito Sim. jovem. Aquilo era uma coisa muito grande para minha E realidade. era um sonho, né? E era um sonho, né? Tipo, eu nunca imaginei que eu ia chegar até esse nível. Uhum. E aí entrou a outra parte da história, que é o quê? Uma grande amiga estava fazendo um curso e foi uma angolana fazer curso nesse lugar e conversando com a minha amiga falou: eu vim à procura de profissionais porque eu tenho uma cozinha em Angola e eu queria Legal. levar um profissional para lá. Como a minha história com Portugal não tinha dado certo, minha amiga me apresentou a angolana e aconteceu que em 2009 fui para Angola. Foi assim era uma grande naquela época. Todo mundo tinha medo porque achava que Angola era uma coisa assim das guerras e tudo mais. É, o que é mostrado aqui no Brasil são tribos, guerra, Isso, nada que não é disso. evoluído, que é tudo Não, sujo. e o mais engraçado é que é isso. Quando eu recebi a proposta, foi um grande medo, porque ninguém queria que eu fosse, porque todo mundo tinha medo, porque Angola, A mesma África, visão, né? aquela coisa, As né? doenças. Mas olha, eu vou te falar, em 2009 foi minha primeira experiência fora do Brasil, e Uhum. eu vou dizer que daí para frente as portas, graças a Deus, nunca se fecharam, né? Olha que Porque interessante. aí foi o meu primeiro passo para uma vida internacional. Trabalhei um tempo em Angola, e aí, óbvio que a saudade da família, o estar longe de todo Sim, mundo foi uma coisa muito difícil. E, obviamente, naquela época, em Angola, as coisas eram um pouquinho mais difíceis do que é hoje, né? sim. Então, eu fiquei lá por um tempo, voltei para o Brasil, voltei para a Psoft Cake, trabalhei anos na Psoft Cake de volta no Brasil. E aí, resumindo a história, eu acabei sendo convidado por ter trabalhado nessa empresa em Angola, eu acabei sendo convidado para participar de um programa de TV, que era na Record, que chamava Batalha dos Confeiteiros, e que era um programa assim muito desejado por todo mundo que fazia bolos. Imagino, porque dá visibilidade, né? Você tá numa grande rede, numa rede E nacional. olha, eu nunca imaginei que por isso que eu digo e volto a repetir isso sempre. Às vezes é o destino. Eu sempre Uhum. fui convidado para estar nesses lugares. Eu nunca me inscrevi, por exemplo, eu nunca me inscrevi para estar no programa. Eles Sério? chegaram no meu nome, me conheceram, me E te convidaram. fizeram Eu fiz convite. todos os, né? Porque aí tem todos os testes, aquelas coisas Claro. todas. E acabou acontecendo que fui parar no. Aí, na primeira edição do programa, que era onde eu tinha sido chamado para participar, Aham. eu estava em Angola e eu não Aí podia não conseguiu. participar. E Entendi. aí eu tive que abrir mão da minha participação. E eu confesso para você que isso também para mim foi um choque, porque naquela época, né, todo mundo queria participar. Então, é que você abrir mão de um programa nacional que tem repercussão nacional, né? E que as pessoas têm uma audiência até Exatamente. que razoável, de boa, né? Do programa. Porque eu lembro de amigos, na época que eu trabalhava lá, falar desse programa. Eu não cheguei a assistir porque eu não acompanho esses realities de cozinha. Mas minha esposa Pois. assistia, eu tenho amigos que acompanharam. Eu tenho amigos que conhecem você que você nem sabe que eles te conhecem. Ai, não faço a menor ideia, sinceramente. É até engraçado, porque hoje eu fui fazer compras, né, na Macro daqui, e, tipo, tava Uhum. entrando na Macro, uma pessoa é o Igor, é. Aí, tipo, é engraçado, porque você nunca imagina que as pessoas te conhecem, mas as pessoas É, te conhecem. Logo que eu exatamente. cheguei aqui em Portugal, fui numa loja de bolos também comprar uns produtos. Eu tava fazendo uma compra normal. Uma pessoa falou: Ai, é o Igor que tava no programa. E eu acho isso tão É, engraçado, porque no fundo a gente não espera que as pessoas vão saber quem você é. uhum. Mas no fundo as pessoas sabem, né? Isso é o Que mais legal. interessante. E qual, assim, durante o programa, qual foi o seu maior desafio, né? Como que você lidou ali? Porque tem essa parte gostosa aí das pessoas te conhecerem, te elogiar, querer te cumprimentar, autógrafo, foto, né? Mas e a pressão ali? Porque esses programas de culinária tem aquela pressão, né? Tem o chefe ali, mor, que dá aquela pressão Exatamente. mais. Você chegou a conhecer? Como é que é o nome do.
o chefe? O nome dele é Bud Bud, Valastro. isso. Você chegou a Isso aqui. conhecer ele? Conheci, então. A gente Legal, aí acaba conhecendo ele com o programa, né? Lá no claro. programa, realmente Aham. é com ele que é o grande Que show é acontece com a ele. coisa. Aham, É. entendi. Olha, eu vou te falar uma coisa, Felipe. Eu acho que naquela época eu não estava preparado para isso. Eu acho que Sério? talvez era uma coisa muito grande para mim, mas grande por quê? Porque eu entrei, como todos os outros entraram, lógico, achando que Uhum, nós vamos ganhar e vamos vencer o programa. claro. Mas existe uma outra coisa que eu acho que eu nem gosto muito de falar sobre isso, porque eu não quero que pareça que eu estou falando mal, entendeu? Eu não estou falando mal, mas eu acho Uhum, que um programa desse porte procura sim um profissional. Mas eu acho que talvez a televisão exige de você uma parte mais ator, que talvez não é a parte que eu, sim, sabe? Tipo, talvez é a lacuna que eu não preenchi. É isso que eu digo, porque entendi. eu entrei com uma visão que eu ia eu lutar por um trabalho, por um emprego, por uma posição de trabalho. Mas a televisão exige muito mais de você do que isso. Você precisa ser um pouco É, também, né? Tipo, no- nos bastidores você falou, né, que você é tímido, eh, sabe? Eu não, acho que, não, não não tem sei, assim o tipo, feeling para poder falar. Você até tava com vergonha de falar aqui. Eu falei, meu Deus do céu, você é participante do programa de Não, TV, então, que você tá com mas vergonha de sabe o que falar eu aqui? acho? Eu acho que a TV exige de nós participantes, a TV exige de nós o quê? Um pouco de ator e atriz, sabe? E Sim, assim, o brasileiro tem uma coisa que eu não acho negativo, mas o brasileiro gosta muito da história triste, das pessoas que sofreram a vida inteira e choraram e, né? E eu não entreguei isso para ninguém, porque essa não foi a minha realidade, né? Então, tipo, talvez se eu tivesse chorado um pouco mais, ou se eu tivesse arrumado uma feito ou um duas drama, confusões, de sabe? Tipo, tem que causar um pouco. e eu acho que não é muito meu perfil. Então, assim, no fundo eu amei participar do programa, porque, óbvio, isso me deu uma visibilidade muito maior. Eu conquistei muito mais coisas através do programa, sou muito grato a eles por isso, mas eu acho que no fundo eles não procuram muito um bom profissional, eles procuram um bom ator e uma boa atriz. Eu me lembro de pessoas que brigavam, sabe? Tipo, Entendi. quase entravam em lutas, uma coisa. Não é muito meu perfil, sabe? Tipo. E também, assim, eu não vou falar pra você que eu tive uma vida triste, que, ai, eu não tinha o que comer, e aí. Não, eu não tenho essas Não. histórias, Aham. graças a Deus, entendeu? Então, eu não sei, mas foi muito bom. Mas o que que eu acho que é o mais difícil de um programa desse? É você lidar com outros profissionais que são tão bons quanto você, e alguns que nem são tão bons assim. E a Mas que grande questão sabem do contar a e a história. grande questão de um reality show é o quê? Você tem que ser melhor que o outro. Você tem que, né? Você tem que ser melhor, você tem que dar o seu melhor. E talvez eu não tenha dado o meu melhor. Eu acho que Entendi. eu saí com uma boa visão, né? As Você acha que pessoas. foi maturidade? Questão de maturidade? Por exemplo, se fosse hoje, com o pensamento, a mentalidade que você tem hoje, claro que você já passou por essa experiência, né? Mas Então, com essa eu, mentalidade que você tem hoje, como é que seria? né, então, eu acho que hoje eu já não aceitaria. Sério? Eu não aceitaria por quê? Exatamente por essa grande questão. Eu me lembro até, Felipe, até eu acho isso legal, porque no dia que eu saí, eu estava com uma outra concorrente, era um de nós dois que íamos ter que sair. E ele pediu para cada um se defender. E eu já Uhum. comecei a minha defensiva dizendo: eu não vim aqui para lutar com ninguém. Eu já fui desclassificado. Aí já Porque não era isso que eles queriam ouvir de mim. Eles queriam que eu falasse: eu vim aqui para lutar esbravejasse, né? e vou Uhum. brigar. Não, porque realmente eu fui para mostrar o meu trabalho e não fui para Entendi. arrumar briga com as pessoas, né? Tipo, eu não Claro. tenho inimizades, graças a Deus, dentro do programa. Todos saíram com grande carinho. Mas, assim, tem Sim. pessoas que não se falam, né? Até hoje, pessoas daquela época que não se falam, não gostam uma das outras. Por causa das inimizades criadas Não. Você entende? desnecessariamente. Tipo, e depois, assim, o que eu Entendi. percebo? Eu fui até quase, eu cheguei quase até perto da final, mas ficaram pessoas que hoje, também, assim, são pessoas ótimas, mas você vê que o trabalho delas talvez não seja, assim, uma coisa tão incrível. Então, talvez eu merecia ter ido mais longe, talvez sim. Mas eu entreguei tudo que eu podia? Não. Entendeu? Entendi.
Então, Então, além dessa lição, né, que você aprendeu aí de entrega, tudo, o que o reality, além dessa lição, impactou no seu negócio, no seu trabalho, nas decisões futuras que você tomou? então, o que que eu acho? Acho que o programa fez com o Igor? Ele trouxe para mim, talvez, como eu posso dizer? Ele me fez ser uma pessoa muito mais dura, né? Assim, hoje em dia, com o meu profissional mesmo, assim, hoje em dia, sim, eu luto pelas minhas clientes, eu luto pelos meus pedidos, né? Eu sei o meu valor, eu sei onde eu tô e como eu cheguei até aqui, Sim, e o programa faz com que a gente enxergue isso, né? Então, é por isso que eu digo para você, hoje, quando eu olho para aquele Igor e o de hoje eu sou muito mais forte. Mas eu também não toparia entrar num outro programa, porque eu teria que ser, talvez, o mais forte com um pouquinho de ator. E acho que eu não sou muito ator, sabe? Eu acho que eu sou muito sincero, entendi. né? E, Mas e é muito bom. para elaborar bolos, né? Que você faz. Fala um pouco sobre o seu trabalho, né? Sobre o seu processo de criação. O que é a sua arte? Então, a minha arte vai muito baseado no que o cliente quer, né? Porque no fundo nós executamos aquilo que o cliente quer, né? Ele, na verdade, é o grande artista, não sou eu. Eu só ponho em Entendi. prática aquilo que ele me pede, né? Então, óbvio, tem trabalhos que são exuberantes, mas porque isso partiu do cliente querer uma coisa exuberante. E tem os bolos do dia a dia, que são os bolos que acabam, né, tendo mais mas o meu trabalho é uma arte, definitivamente é uma arte. Eu realmente sou muito orgulhoso do meu trabalho, acho meu trabalho lindo e não só lindo, é uma delícia, né? Tipo, eu sou um tipo de pessoa que eu como meus bolos todo dia e falo, ai meu Deus, que coisa gostosa, sabe? Tipo, eu, Já deu eu... vontade de comer bolo agora. Ai, olha, eu vou te falar, Felipe, quando você vier a Portugal, você tem que comer bolos feitos aqui, é maravilhoso, é, tipo, É surreal. diferente? É diferente o Eu acho sabor? que eu acho que é diferente por quê? Mas por, Porque por quê? são gostosos, né? Tem uns que são tão ruins, gente, mas o nosso bolo é maravilhoso, né? Eu E eu eu faço falo assim, questão. é questão de textura, ingredientes, o que faz ele ser diferente? Ah, o que que eu acho? Olha, eu vou te falar o que eu falei para uma cliente esse final de semana. O que que faz diferente ser o meu bolo dos outros? É porque é feito por mim. Ah, Essa é a grande diferença, entendeu? Essa é a grande diferença. entendi. Mas eu acho que é isso. Eu acho que primeiro nós temos uma junção de bons ingredientes, com boas técnicas, com bons preparos. E talvez aqui a gente ainda não tenha esse leque tão grande como no Brasil, porque no Brasil tem muita gente que faz bolos, né? E bolos Sim. deliciosos, né? Em São Paulo, então, tá lotado. Aqui não tem essa grande variedade. Então, assim, dos que eu já provei, eu ainda acho que o meu é melhor. Mas isso sou eu falando do meu trabalho, né? Quem faz bolo também lá deve achar que é uma Ah, delícia. certeza que os clientes devem amar, né? Porque Né, eles então, e normalmente eu faço disponibilizam. muita questão de mostrar, não só para os meus clientes, como para todo mundo que acessa, por exemplo, a nossa página no Instagram, eu sempre coloco ali o feedback do cliente, né? O retorno que o cliente dá pra gente. Por quê? Porque eu acho que não adianta o bolo ser só bonito, ele tem que ser gostoso. Porque, né, existem profissionais que fazem trabalhos exuberantes, mas depois as pessoas saem falando mal que o bolo era ruim. E o bolo, para ser bonito, não precisa ser ruim, ele pode ser bonito e gostoso, né? Mas eu acho que aí Entendi. também é de cada um, é o estilo de cada pessoa de trabalhar. Aqui, graças a Deus, as pessoas gostam de bolos brasileiros, então eu consigo fazer aquilo que agrada a todo mundo, né? Quem que não gosta de brigadeiro, por exemplo? Né? E quais são as variedades de bolo? Até coloquei aqui, né? Donuts não é bolo, né? Donuts não é bolo. Mas qual que é a diferença? Porque o americano adora donuts, né? E você faz donuts também? Você faz essas Não, coisas ou é então só não, eu bolo só mesmo? trabalho com bolos. A minha vida é bolos, né? Os donuts, eles são, é tipo uma massa, é um pão, né? E hoje em dia, pelo menos aí no Brasil, porque aqui ainda não chegou essa moda desses donuts que vocês têm também com 1000 coberturas, 1000 recheios. E essa é a grande delícia do brasileiro. O brasileiro inventa tudo, né? Tipo, Aham. tem pudim, fazem 1000 pudins. Aí já estão cansados dos pudins, faz pudim com cobertura. Aí estão cansados do pudim, faz pudim com bolo, sabe? Assim. Aham. Aqui não tem essa variedade, as pessoas aqui não têm Ah, essa. entendi.
não tem esse leque, né? Mas, por exemplo, aqui as pessoas gostam de donuts, mas não é que nem no Brasil, que tem donuts de todos os tipos do mundo. Pelo menos eu não Entendi. conheço, sabe? Entendi. Você citou, né, que tem lá o seu Instagram, Igor Xavier, underline Cake Designer, que eu vou colocar aqui frisado, Isso. para quem quiser seguir o Igor, conhecer os bolos que ele faz As e pessoas vão toda a amar, arte vão ficar dele, tão apaixonadas quanto eu. que vão querer contratar, que é importante. Não, eu É, acho, sabe o que eu acho, Felipe? Eu acho que, voltando àquele assunto de ser predestinado para fazer certas aham, coisas, eu, quando conto essas histórias, eu percebo assim o quanto eu estava predestinado mesmo a chegar até aqui, né? E eu cheguei aqui como? Eu cheguei aqui em Portugal porque uma empresa angolana foi abrir uma empresa aqui de bolos, me olha só. convidou, né, através de uma outra grande amiga, que é a Clô, ela me indicou para estar aqui. E Uhum. eles me convidaram para fazer parte da equipa. Eu vim, aceitei, foi super legal. E eu acho que isso é uma coisa assim que a gente não pode ter medo, né? Quando me convidaram para Sim, estar em Angola, eu fui sem medo, fui porque tinha que ir, porque eu queria ir. Quando eu cheguei aqui, eu também não sabia se ia dar certo. Eu vim e acabei chegando aqui. E quando eu cheguei aqui, ela abriu uma empresa maravilhosa, que era incrível, mas aí teve o Covid. E com o Covid sim. fechou. E o Covid foi uma coisa Nossa, muito difícil para todo mundo, né? E aqui também foi muito eu difícil para todo imagino. mundo. E aí o que aconteceu? A loja fechou, eu precisava continuar trabalhando. Aí eu conheci uma outra angolana muito querida, a Leda. E a Leda também queria abrir um negócio aqui. E a gente se juntou para abrir uma loja de bolos que chamava Dessert de Have, que era mais ou menos bolos doces em francês, uma coisa assim, porque ela era meio francesa. E aí também com o Covid a gente não conseguiu manter essa loja aberta. Então eu tinha duas opções: ou eu voltava para o Brasil, ou eu ficava aqui e tentava seguir a minha carreira, né, a minha vida aqui. Sim, E por mais que eu estava vendo tudo fechado, eu acreditei que o meu trabalho me salvaria. Então eu sim. decidi ficar. E por acaso, uma pessoa foi indicando, outra pessoa foi comprando, outra foi gostando e foi falando e foi falando. Hoje, tipo, até eu me assusto às vezes com a quantidade de trabalho que tem, né? Que Porque interessante. e assim, tipo, hoje em dia, graças a Deus, eu posso falar não para muitos clientes, embora eu não queira, Olha, tá? Tipo, eu gostaria de uhum, falar sim para todos, né? Mas a gente claro. não pode abraçar o mundo, né? Porque também não Uhum. dá. E aí aconteceu que é isso, uma pessoa foi indicando para outra, uma gostou do bolo, foi falando para outra, foi falando para outra, foi falando para outra, e hoje, graças a Deus, é uma empresa bem. E dos lugares que você trabalhou e morou, qual que você gosta mais? Brasil, Angola, Portugal? Olha, de todos eu gosto mais de Angola. Mas eu gosto de Angola por quê? Primeiro pelo clima, né? Portugal é muito frio. Ele tá acima da linha do Equador, né? Não, aqui agora a gente aqui tá derretendo, tá todo mundo Sério? derretendo É mesmo verão aqui. agora. O verão aqui é maravilhoso, é o melhor verão do mundo, mas também assim, se prepare para derreter. É Nossa. maravilhoso. Eu detesto trabalhar no verão, pra te falar a verdade, eu detesto trabalhar nesse calor, porque é tudo muito mais É, difícil. é que você tá na cozinha, né? É, É um horror. fogo, lidando com fogo, aquelas coisas É um tudo, né? horror, é um verdadeiro horror. Mas eu gosto de Angola por quê? Porque eu acho que Angola é isso, foi o começo de tudo, da minha história internacional. Entendi. Hoje em dia, os meus clientes, a maioria também são os angolanos, né? Eles, Sério? é a maioria. Aqui, o meu cliente, eu tenho alguns clientes portugueses maravilhosos, tenho alguns brasileiros que são incríveis, mas tem os angolanos que é os que me dão asas para eu voar. E eu sou muito, muito grato a eles. Então, é, o meu trabalho hoje em dia, se eu pudesse escolher, eu moraria em Angola, porque eu gosto mais. Gosto do clima, gosto das festas, gosto da comida, gosto das pessoas. Mas aqui hoje eu sinto que é o meu lugar. Eu estou no lugar que era para eu estar em 2008. E aí entra o destino mais uma vez. Era para eu estar aqui. Exatamente. Não era para eu estar lá. Entendeu? Entendi, entendi. O destino trabalhou de uma maneira que naquela época não deu certo, mas eu terminei aqui. Tô E, aqui, e, né? Que não e, você, terminou ainda. e você pode compartilhar com a gente alguma história assim, né?
construção de bolo, alguma história engraçada ou uma história memorável que você fala, não, essa daqui eu tenho que compartilhar com o público. Olha, é que são tantas histórias, tantas histórias, tantas histórias, mas, por exemplo, um dos trabalhos que mais me marcou aqui em Portugal e que eu acho que foi uma porta para eu entrar aqui, foi um bolo que a gente fez, que vocês conseguem ver no Instagram, que foi em formato de castelo. E assim, era uma coisa tão. Eu juro, Felipe, eu nunca vi, nem eu, como confeiteiro, né, cake designer, nunca vi um trabalho daquele tamanho. E era Caramba. tipo um castelo que tipo demorou 6 meses para ser feito, trabalho Nossa, dia e noite. E foi que uma loucura. coisa incrível. Assim, eu nem sei te falar quantos profissionais estavam envolvidos nisso. Eu me lembro que para carregar o bolo Sim. eram preciso tipo 20 pessoas para carregar, sabe? Tipo, Nossa, mas foi vocês montaram o castelo e carregaram ele montado lá no. É, as no peças foram local, né? feitas um pouco no Brasil, um Aham, pouco em Angola, depois finalizado aqui. Mas o entendi. bolo, depois de pronto, a gente montou no próprio local da festa, claro. Mas eu me lembro que depois de pronto, para a gente tirar da cozinha para levar até a mesa onde ia ficar a principal, Por 20 foram umas pessoas. 20 pessoas, assim, tipo. Caramba! E é muito legal isso, porque é isso, no fundo, quando você se dedica muito àquilo que você quer fazer e quando você gosta muito do que você faz, a vida ela faz isso, ela vai te dando aberturas, né? Oportunidades, né? Oportunidades Oportunidades. para você crescer, porque no fundo, se eu olhar para você hoje e falar que aquele menino lá de 1994 imaginou um dia que eu ia estar aqui, óbvio que eu nunca imaginei isso, né? Tipo, Que até está em para minha Portugal fazendo realidade, bolos gigantescos nunca, né? e Tipo, de e assim, várias formas tipo, aquele possíveis. menino que veio do Capão Redondo, sabe? Tipo, sabe, assim, é tudo tão pequeno que a gente Saiu nunca lá do Jardim, imagina. Jardim das Rosas, né? Jardim das Parque Rosas, sabe? Fernanda, Tipo, lembrei o nome. Parque Parque Fernanda. Fernanda, Nem é Parque Fernanda, é Jardim Magdalena, né? Que é É, o aquele mais pedaço ali. certo. Mas tudo Entendi. ali. Então, assim, a gente vê, né? E eu acho isso legal porque, assim, às vezes as pessoas elas não imaginam o grande potencial que elas têm. Uhum. Simplesmente porque elas não acreditam nelas mesmas, né? Tipo, se você não acreditar, quem vai te ajudar a acreditar? Ninguém. Tem que partir de você, né? E foi isso. E foi batendo Que nas portas, foi interessante. mandando carta, foi ligando, foi assim que as coisas foram acontecendo. E, tipo, E eu, fala pra eu mim, um bolo assim, que você fala inusitado, que você não queria fazer porque era absurdo, e você falou, não, esse daí, será que eu vou fazer isso mesmo? E você acabou fazendo um bolo assim, que você fala, não, isso aqui é muito inusitado, isso aqui. Ou você faz qualquer ah, tipo de bolo, independente do que peçam. não, então assim, eu hoje em dia eu posso escolher também os bolos que eu quero fazer, né? Claro. Claro. Mas assim, tem sempre aqueles bolos que são, né, daquela linha mais sexual, mais quente, mais que Ah, até pra tem o gente pessoal que fazer é um pede, pouco constrangedor, sabe? Essas imagino. coisas assim. São coisas constrangedoras. Essas hoje em dia, obviamente, eu por decisão minha prefiro não fazer, porque, Claro. né, tipo, Mas acho tem que pedidos assim. Tem gente que tem. é ousado nesse ponto. Tem sempre gente maluca pra tudo, né? Tem gente. Entendi. Mas é engraçado, porque, por exemplo, outro dia teve uma cliente que pediu um bolo que era cheio de folha de maconha, sabe? Assim, tipo. Nossa, E no fundo, pra mim, ok, gente, né? Tipo, que legal, mas assim, é um pouco estranho, porque você fazer um bolo assim, né? Tipo, não é muito a minha realidade. Então, assim, essas coisas eu acho verdade. bem inusitadas, mas paciência, pagando bem que mal tem. A gente Verdade. faz, tá aqui pra trabalhar, né? É, e quais são os próximos passos na sua carreira? Tem algum projeto em andamento? Você Então, pretende expandir sua marca? Tem a não, marca aí do então, o que Xavier, que né? eu quero fazer agora, assim, que é o meu foco. O meu foco é realmente fazer o negócio crescer. Então agora isso obviamente gera muitos custos e Sim. decisões muito arriscadas, né? Mas eu sou o tipo de pessoa que acredito assim. Eu não cheguei aqui por acaso e Deus não me tirou da minha terra para eu chegar aqui e desistir. Então, se eu vim aqui para conquistar uma coisa, eu vou conquistar. Então, o meu próximo passo agora é esse, é tentar expandir o negócio. E eu Uhum. estou estudando e trabalhando para isso muito arduamente, dia e noite, para que o negócio dê certo. E assim, eu acredito que vai dar. Então, se eu acredito, tem que dar.
Ponto final. Exatamente. Porque Até quem mesmo manda porque sou eu. exatamente, até mesmo porque se você não se mexe, nada acontece. Se você se mexe, algo vai acontecer. E eu acho que é isso, no fundo, ô, Felipe, eu acho que é isso, no fundo, o próprio brasileiro, sabe? Acho que o brasileiro não confia muito em si mesmo, sabe? As Entendi. pessoas, elas têm A, muitos sonhos, mas elas não têm atitude, a tal da síndrome do impostor. né? E assim, também assim, gente, a vida, se você não arriscar, você não sabe se vai dar certo. Eu nunca me esqueço dessa frase. Uma vez uma pessoa me falou, se você não arriscar, não corre o risco. A vida é Exatamente. assim, para todos nós, se a gente não arriscar, a gente não vai correr o risco. E para onde você vê esse universo, né, de confeitaria, de da construção, né, de bolos, todo esse mercado, aonde você vê a evolução dele com essas novas tecnologias, com as coisas, com a evolução do mundo, né? Então, o que que eu não sou uma pessoa muito da tecnologia, né? Já deu Aham. para perceber que eu não sou uma pessoa muito ligada Você é mais manual. manual. Eu vejo hoje em dia algumas coisas assim que eu penso, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia ver essas coisas até no nosso mundo. Por exemplo, tem uma coisa bem legal que já aqui já é bem, eu não sei se no Brasil isso tem, mas aqui é bem, que são a cozinha molecular, né? Então, eles trabalham com umas técnicas muito assim, muito bacanas, é tudo muito complicado para minha cabeça, então aquilo é um nó, né? Mas eu percebo que isso cresce bastante. Então, assim, é uma tecnologia que eu não conheço, mas que eu estou tentando aprender sobre isso, porque eu acho que com bolo isso ia dar muito certo. Eu Entendi. vejo que as coisas estão cada dia mais avançadas, né? Hoje em dia, Felipe, no meu tempo, a gente tinha que abrir massa com rolo, né? Aquela coisa bem de Sim. casa. Às vezes, naquela época, a gente ainda abria massa com garrafa Ficar de sovando bebida. massa, ficar sovando massa. Gente, hoje em dia ninguém faz mais nada. Tem máquina para abrir, tem máquina para imprimir, tem máquina para, né? Tipo, não tem, né? O meu Entendi. trabalho é muito artístico porque eu realmente pinto o meu bolo, eu realmente faço a minha flor de açúcar, eu realmente faço a massa do meu bolo. O meu trabalho ainda é muito manual, mas eu Entendi. percebo que as coisas estão muito avançadas, mais do que eu imaginei, viu? Eu tô pensando assim, né? Hoje em dia tem impressora 3D que com material plástico lá você cria os Gente, objetos. Imagina uma impressora que imprime uma matéria de comer, né? então, Orgânica. mas olha, eu espero que isso não exista, gente. Vai existir? Vai. Porque daí é Mas concorrência desleal. eu acho que já estão passando dos limites, né? Também acho, para Sério? que tanta coisa, né? Tipo, robô para tudo e depois o ser humano faz o quê? Passa fome? Ah, vive na praia. Deixa os robôs E fazendo as aí, coisas. então, é isso que é o legal. Aí a gente vai pra praia e come o pastel como? Com que dinheiro? Porque se a máquina tá fazendo Não, tudo, eu não vai preciso. ter, você vai ter um robô do Igor que vai fazer as coisas pra ele. Enquanto isso, você tá se divertindo. Eu O espero que robô. quando chegue esse robô já não faça parte desse planeta, meu Deus. Que Não isso? quero. Não Não, fala não assim, quero, não. porque eu acho que o meu trabalho, o legal do meu trabalho é isso, é a arte. Eu gosto de ver o meu bolo Entendi. pronto e olhar para aquilo e falar, nossa, que lindo, nunca imaginei que o bolo ia ficar assim, sabe? Tipo, eu gosto, eu tenho prazer mesmo pelo meu trabalho. Eu olho, às vezes eu vou tirar uma foto de um bolo, eu penso, ai, ficou tão lindo, a cliente podia deixar aqui. Né? Mas por quê? Porque é uma pessoa quem fez, é o meu tempo, a minha dedicação, é o meu trabalho. É bonito a gente ver isso, né? Porque, na verdade, isso é o fruto do meu trabalho, né? Você dá muito valor, né, ao seu trabalho, aquilo que você. Às vezes eu olho pro lado daqui porque tem algumas perguntas, tá? Tá. Aí o pessoal tá vendo a lista aqui, mas é, a Janiele Lima tá perguntando: você trabalha de forma independente? Agora sim, de forma independente, por quê? Aqui em Portugal é um pouco diferente do Brasil, né? Aqui, uma coisa independente acaba se tornando uma coisa grande, né? Por exemplo, obviamente, eu tenho uma empresa aberta, né? Tipo, eu pago impostos baseados numa empresa. A única coisa é que a empresa não está aberta ao público, esse é o passo que a gente está trabalhando para que o negócio dê certo. Mas aqui tem essa possibilidade de trabalhar de uma forma independente, mas, né, tipo, grande, né? Porque eu não sou mais aquela pessoa que faço bolo no fundo da minha casa, já não dá, não comporta, né? Tipo, Entendi. não dá para ser assim.
Outra pergunta que a Jane fez tem pessoas que te ajudam na execução dos bolos? Tem 3 pessoas que me ajudam muito e que trabalham aqui. Tem uma pessoa que vem uma vez ou 2 vezes por semana, depende da quantidade de trabalho, mas sempre tem. Não dá para Então fazer você, tudo sozinho, é então você muita tem um coisa. time, né, que atua com você. Você Tem, não atua e sempre essas sozinho. meninas, assim, primeiro elas são maravilhosas, elas são incríveis e são Uhum. muito dedicadas, né, ao trabalho. Mas tem que ter, porque sozinho não dá, gente, é muita coisa para fazer sozinho, sabe? Só para te sinalizar, tá? A Voz do Coração e a Maria de Sou 74, que são perfis do Instagram, tá? Elas estão Uhum. elogiando você assim horrores, falando que o seu trabalho é maravilhoso Ai, que e maravilha. tudo mais. Eu só tô Ah, reportando aqui, trazendo as mensagens para. eu devo Porque concordar com elas, eu acho o meu trabalho maravilhoso. Mas sabe que e assim, Felipe, interessante. eu falo isso, eu sou bem sincero, tá? Eu falo isso com muita humildade, porque eu sei que tem Entendi. pessoas que têm trabalhos tão lindos Uhum. e tão maravilhosos quanto o meu, e tem pessoas que têm trabalhos muito mais lindos do que o meu. Mas eu consigo olhar para o meu trabalho e enxergar um grande profissional. É que você consegue a sua dedicação, o seu carinho, o seu amor ali pela sua arte, pela forma como Isso, você pela faz. minha arte, não só por isso. Por exemplo, é aquilo que eu te falei lá no comecinho. Às vezes eu olho algumas pessoas, né, alguns concorrentes que tiveram comigo talvez no programa, e eu vejo alguns trabalhos que eu sei que é o melhor que eles têm para oferecer, sabe? Mas eu acho que para o nível que eles apresentaram, eles deveriam estar muito melhor. Então, eu fico feliz com que o meu trabalho, aonde o meu Legal. trabalho me trouxe, você entendeu? Tipo, Sim. e realmente é uma dedicação muito grande, porque são dias e noites trancafiados dentro da cozinha. Nossa, imagino. Imagino. Noites e noites. E dormir pouco, e o estresse, e o suor. E não viajar, e não É, descansar, não. Mas imagino. isso é da minha profissão, não é só eu. Eu Aham. não sou o único que passa por isso. Todo mundo que faz bolo sabe Entendi. como é que é, né? Tipo, não existe final de semana, não existe, às vezes, madrugadas, o prédio inteiro aqui, ó, a vizinhança toda estão em silêncio, eu tô trabalhando. Entendi. E tem que ser. Assim, você tem um time, né, que te acompanha, você treina essas pessoas para fazer Hoje elas são, similar ao seu elas são, produto? por exemplo, tem pessoas que obviamente já vieram com uma bagagem muito boa e que, né, me ajuda. Por exemplo, tem a Kátia, Claro. que é uma pessoa que às vezes vem aqui trabalhar, ela Uhum. já trabalha com umas coisas, com modelagem, essas coisas, então ela é uma pessoa super competente, ajuda muito. Tem a dona Gina, que é uma senhora que eu conheci que ela não fazia bolos, ela só fazia comidas e hoje ela é responsável por quase todos os bolos, tudo que é massa e recheio, é ela quem cuida disso. Interessante. E ela é muito, muito competente, uma pessoa incrível. Tipo, é o Sempre meu bom. braço direito, quase minha mãe. É sempre bom, né, ter pessoas assim que te apoiam, que te dão orientações e tá junto ali no dia a dia. Isso é Até mesmo muito porque você tá bom. distante, né, da sua mãe. Não, e outra coisa, eu acho que aqui, eu vou falar mais dos angolanos, tá? Porque Aham. essa é a grande. Eles são minha extensão, eles são minha família, porque os angolanos me abraçam mesmo, assim, eu sou Nossa, que muito legal. grato, porque não só os daqui que estão morando em Portugal, como os de lá, sabe? Tipo, isso é bem legal, porque eles me Uhum. abraçam, eles, né? Tipo, é um carinho mesmo mútuo que a gente tem. Então, isso é o que me faz, às vezes entender que, tipo, essa foi a minha escolha, tá aqui, né, longe da minha família, mas que eu não tô desamparado, né? Claro, Tô aqui entendi. com eles e que são incríveis. E para quem quer começar nessa área de confeitaria, né, e design de bolos e criar esses bolos grandiosos ou bolos pequenos, né, que conselho você daria para aqueles que querem iniciar? E se você tem o curso do Igor Xavier aí para Não, então, não temos início? cursos porque eu não tenho capacidade nesse momento para atender todos os clientes que têm de encomenda e dar aula. Não, não faço isso, Você já chegou a mas dar aula? já dei aula várias vezes, né? Por exemplo, uma das vezes que eu fui para Angola foi para dar formação, foi para formar a Entendi. equipe e treinar eles. Já fui 2 vezes para Angola dar formação, inclusive. Aqui vai ter em breve, mas não agora. A gente está estudando exatamente isso, porque a gente está procurando um espaço que comporte tudo. Tenha um Uhum. espaço para o cliente entrar e comer o bolo gostoso e maravilhoso que é feito por mim,
vai ter a aula, né? Tipo, as pessoas que querem aprender e que eu acho que vai ser um grande passo para mim. Por quê? Porque eu sei que eu tenho muito para oferecer também para os meus alunos. E agora, o que que eu acho? Quem quer começar tem que pôr uma coisa na cabeça, Felipe, que tem que fazer porque gosta, não porque quer ficar rico. Porque se a pessoa achar que vai ficar rico fazendo bolo, eu já vou agora jogar um balde de água fria. Não vai ficar, entendeu? Isso não é. Vai ter dinheiro? Vai. Vai ser recompensado? Vai. Vai ter clientes? Vai. Vai ficar milionário? Não. Talvez eu fique um dia, talvez, mas ainda não cheguei lá, entendeu? Mas assim, eu acho que o mais importante de tudo é gostar, porque, Felipe, isso é muita dedicação, sabe? É Sim, entendi. muita dedicação, é muito trabalho. É muito... E às vezes é engraçado porque as pessoas perguntam, né? Por que tão caro? Exatamente por isso. Trabalho. Por tudo isso que envolve fazer um bolo. Não é só bater uma Sim. massa, né? Tipo, são várias etapas. E a etapa começa do momento que você fala com o cliente até a hora que você entrega. Ou seja, nesse meio tempo tem a compra, tem o tempo para fazer, tem o tempo para decorar, tem a embalagem para comprar, tem que pôr na embalagem, tem que falar com o motorista, tem que estar tudo certo, tem que entregar na casa da cliente no horário certo. Só que todas Exatamente. essas etapas demoram muito, entendeu? Tipo, não é simplesmente assim, tipo, então é até engraçado, e isso eu acho muito importante falar. E eu vou mais uma vez falar sobre isso com humildade, tá? Nesse final de semana aconteceu uma coisa muito engraçada. Uma cliente queria um bolo e eu passei o preço e ela me ligou logo em seguida e disse: Mas por que tão caro? Eu queria que você me explicasse por que tão caro. E a minha resposta foi muito simples. Primeiro, porque é feito por mim, né? Então tem que ser caro. Já começa daí. Segundo, por quê? Porque exatamente isso é um processo demorado. Eu não posso querer vender um bolo para o meu cliente e comprar um leite condensado ruim. Exatamente. Eu não posso querer vender um bolo para o meu cliente e comprar um chocolate de terceira qualidade. Porque Entendi. o que está em jogo não é só a beleza, é o sabor. Tudo tem que se combinar. Porque senão acontece o que acontece com alguns concorrentes meus, que as pessoas vêm comprar bolo aqui porque falam, o bolo sei lá, o bolo do João é bonito, mas é ruim, né? Entendi. Não é isso que eu quero, não é realmente assim, tipo. Então, assim. E também tem aquilo, o que é caro para você não é para mim, né? Tem isso também. É isso, É gente. questão de qualidade e não só a beleza, o design em si, né? Tem que ter o conteúdo, também é importante. E tem que ter. E assim, você compra o que é bom. Se você não tá disposto a pagar o que é bom para você tá no mundo aqui só Entendi, gastando tempo, porque entendi. Igor, você é uma pessoa que viajou, participou de vários eventos, né? E qual lugar do mundo que você mais gosta? a gente, fora Angola, que eu gosto muito, eu sou apaixonado pelos Estados Unidos. Eu sou apaixonado. Acho que o mundo deveria conhecer a Disney. A Flórida é o melhor lugar do mundo. É o lugar mais lindo que eu já conheci na vida e que eu iria uma vez por ano sem cansar. Mas também eu estudei um tempo na Flórida, porque tem uma professora lá que ela dá aula de flores, de açúcar. Ela é a melhor professora do planeta, essa mulher. E foi Entendi. lá que eu aprendia mais sobre a técnica de flores de açúcar, que é o meu trabalho é muito voltado para isso hoje, né? Que é Uhum. essas flores mais com cara de reais. Então eu sempre juntei o útil ao agradável. Então eu ia para estudar e aproveitava para me divertir. Então, é Entendi. um dos lugares que eu mais amo no mundo, porque eu acho que é um mundo mágico, né? E Ninguém pode A Disney de Paris você nunca foi? Não, daqui de Paris eu não fui, primeiro porque é isso, né? Eu trabalho mais do que me divirto. Não deu tempo. É, Mas eu ainda vou você conhecer tá lá. perto aí, pô. E não, e tá É, muito. É engraçado, aqui tem tanta coisa do lado, mas eu vou começar a passear um pouco mais, porque essa vida tá só de certo. trabalhar também não é legal. É difícil, difícil. Ai, é Você vai acabar difícil. ficando rico.
Tá vendo? Ai, tomara, meu Deus. Eu só quero ficar rico, sabe pra quê? Pra eu poder realmente, um pouco mais velho, curtir esse mundo todo, porque esse mundo só tem coisa linda pra gente ver. Isso é verdade. E falando do Igor, quando você, tirando o trabalho, quais são os seus hobbies? Como que você se Bom, desliga? Como que você reseta? Como você se desestressa? o que eu mais gosto? Música. Eu amo música. Sério? Eu gostaria de ter estudado música. Então, eu ouço música o dia inteiro. E eu canto. Felipe, eu amo cantar. Né? Canto super mal? Canto. Canta. Minha Canta mãe, que eu, naquela época, canta que eu queria me lembro. matar. Ela queria me matar, né? Eu acho que naquela época que eu morava com os meus pais, talvez eles desejaram muitas vezes ser surdos, mas não ficaram, graças a Deus. Então, assim, eu trabalho meu dia inteiro com música. Então, eu canto o dia inteiro. Se eu tô na rua, eu tô cantando. E eu acho que isso é uma coisa, pra mim é uma terapia, porque tira, né, tipo, Entendi. né, eu tentei estudar canto um tempo e não deu muito certo, porque né, não era a minha vocação. Claro. Mas eu adoro cantar. Pra mim, eu acho que cantar é libertar a alma. E cantar Interessante. com vontade. Não adianta você ficar lá cantando assim, tipo, parabéns pra você. Gente, não. Não nasci no mundo pra ser essa pessoa. Mas tem que ser pra fora, né? Tem que Ah, ser. não, tem que gritar, gente, tem que Tem, gritar. Então, assim, isso é o que eu certeza. mais gosto de fazer. Eu adoro música. Então, é a minha terapia. Interessante. É a E o minha pessoal terapia. daí de Portugal, quando brasileiro é meio barulhento, né? O pessoal de Portugal não Ai, acha gente, estranho? olha, Felipe, aqui é o que me encanta. Graças a Deus, aqui é o silêncio da vida. Eu moro num lugar que, juro, eu sou muito grato, porque, primeiro, meus vizinhos são todos senhorzinhos, então eles não fazem Nossa, barulho. O mais barulhento sou eu. E eu adoro o silêncio, é uma das coisas assim que eu mais gosto. Eu amo o silêncio, eu nasci pro silêncio, eu acho. é trauma de infância isso daí, É, você acha? sabia? Ah, porque você morava lá no Capão Redondo, lá naquele lugar lá Ai, que era gente, barulho, não. barulho Olha, eu vou de te falar, moto, até barulho. hoje, às vezes, quando eu vou pro Brasil, que eu sei que eu tenho que ir para casa, o que mais me deixa, assim, preocupado é o barulho. É barulho. Não, É gente, barulho, realmente, a família, quando se junta, é uma confusão. Eu não tô mais acostumado com isso, sabe? Mas essa confusão é gostosa, mas eu prefiro o silêncio. interessante. E o Ah, português, ele é muito silencioso, ele não faz barulho. então você tá no lugar certo. Então Maravilhosos você portugueses, eu amo se achou. vocês. Se achou. Legal. É, Igor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Gente, eu Muito obrigado. adorei. Muito obrigado pelo bate-papo. Fazia tempo, né, que a gente não se falava, mais de É 10, 15 verdade. anos. Ai, que Nossa, horror, muito tempo, é, né? é muito tempo. Muito tempo. Ai, não gosto disso, É, Felipe, mas um dia você vem para família é cá e assim, aí, família é pronto, assim. você vem conhecer Portugal e já fica Boa, aqui, passeia bastante. boa, já vou falar pra minha esposa que a gente tem lugar pra ficar em Portugal. Não, esse lugar, eu acho que quando vocês vierem aqui, vocês não vão querer ir embora nunca mais. É o melhor lugar do Sério, mundo, é lindo. Esse país é que legal. maravilhoso. Legal, quero conhecer alguns castelos aí. Olha, muito obrigado pelo convite, adorei, e essa é a minha história, da qual eu sou muito orgulhoso. Parabéns, parabéns pelo seu projeto. Tomara que você ganhe mais frutos, consiga aí angariar ainda mais a sua marca, faça Se ela Deus crescer quiser. mundialmente, Ah, derrube o vai Dante, crescer, seja maior vai do que crescer, for. tenho certeza disso. Só lembrando, pessoal, o áudio do Primitivo Cast vai estar disponível amanhã nos canais de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. Tá? Quem quiser ouvir o áudio, pede para a Alexa aí que ela vai tocar para vocês. Vai estar disponível também no LinkedIn e no YouTube em vídeo, para ver, não só ouvir nossa voz, para ver nossa cara também. Né? Família bonita tem que mostrar. Ah, eu também E, acho, gente. Eu sou lindo. e, e muita gente agradecendo aqui. Obrigado a todos que participaram. A Jane está aqui. A Janiele passou aqui, eu gostei. Um papo super Ah, descontraído. maravilhoso. Janiele, vem comer um bolo, faz favor. Quero Ah, então pronto. falou que Ela ia vai provar os provar os bolos. bolos É e vai isso ficar aí. super feliz. E só lembrando para os nossos ouvintes, eu vou colocar aqui, quem puder apoiar o projeto, né, o Primitivo Cast, ele é autônomo,
Então, quem puder apoiar aí com R$1, R$2, só para a gente poder custear a plataforma que não é gratuita, né? Que a gente usa uma plataforma para poder Nada fazer nesse as mundo é lives. gratuito, Felipe. Nada. Para poder fazer as lives, tá aí o QR Code no canto superior direito. Para quem estiver ouvindo, o Pix é silvestre@primitivocast.com.br. E muito obrigado, Igor, mais uma vez. Eu que agradeço. Foi sensacional o papo. Espero que a gente possa fazer outra live futuramente aí no ano que vem e Tenho certeza contar que as sim. novidades. Se Deus quiser, tenho certeza, Felipe. Muito obrigado, viu? Abraço, pessoal. Até a próxima, Valeu. até a próxima. Fica bem.